O que eu tenho aqui é muito interessante, não saia daí não. Olha só, eu estou aqui com a matéria preparada. No decorrer dos vídeos, as fontes vão surgindo. O que acontece? Gente, traição, medo e pressão. Por quê? O sistema ruiu de vez, desmoronou. Lula e Xandão em rota de colisão. Bastidores de Brasília em pânico total após isso daqui, ó. Olha só que interessante. E o que está acontecendo agora nos bastidores de Brasília, você nunca imaginou ver ou ouvir. A guerra interna entre Moraes e Lula finalmente agora é exposta, vem à tona. Escute aí, é uma disputa de poder sem fim entre os dois monstros do sistema, mas agora um deles está tremendo das pernas. Alexandre de Moraes, por sua vez, está se sentindo traído por Lula. Por quê? E ao mesmo tempo, Lula está apavorado com ele. E o fim da parceria sombria entre esses dois e a tal harmonia institucional acaba de virar, gente, uma paranoia, acusações veladas e o medo real de consequências internacionais. É aquilo que eu falei para vocês. Os Estados Unidos estavam aos poucos fechando o cerco. Quem conhece os bastidores da política sabe do que eu vou falar aqui agora. Lula sempre foi um mandão e o tipo cacique político que dá ordens e exige obediência cega. Ele nunca admitiu que alguém o contradizesse, ou seja, ele não aceita críticas e que mais doía nele era ver Moraes ganhando protagonismo, dando canetadas, mandando e desmandando como se fosse o verdadeiro presidente da República, que na realidade para muitos realmente é. Só que agora, com a pressão dos Estados Unidos crescendo nas costas dos dois, com os olhos do mundo voltado para os dois, cometidos pelo STF, pelo Executivo, tamanhas aberrações de circo, o jogo virou, e virou de maneira humilhante para o sistema. A verdade vem à tona agora, tem gente com medo de cadeia, tem ministro do Supremo que já começou a recuar, e a base conservadora sabe bem disso. Por quê? Gente, a pressão dos Estados Unidos, a pressão dos países da Europa que está sufocando o Xande. Sim, escuta isso aqui. Organizações internacionais de direitos humanos estão recebendo denúncias formais contra o magistrado. Estão começando a mapear todos os abusos cometidos nos últimos anos, não agora, nos últimos anos, prisões arbitrárias, censura escancarada, perseguição a jornalistas, a nós da imprensa, influenciadores, empresários e até você, cidadãos comuns que apenas por opinião política recebe sentenças absurdas. O nome desse magistrado já circula, para vocês terem ideia, em relatórios confidenciais e há informações concretas de que governos estrangeiros, como dos Estados Unidos, já discutem medidas contra ele e outros ministros. Por quê? Se essas acusações forem acolhidas em organismos como a Corte Internacional ou até mesmo o Tribunal Internacional, o Xandão pode sim virar réu por crimes contra a humanidade, assim como denuncia os direitos humanos. E aí, o que vocês acham? A coisa muda de figura ou não muda? Não estamos mais falando de política, gente. Estamos falando de prisão internacional, sanções diplomáticas, perda de direitos civis e reputação arruída. Ou seja,
totalmente jogada no chão, virou pó. A pessoa desesperada passou de todos os limites nos bastidores. Há quem diga ainda que o próprio círculo interno de Moraes já entrou em colapso total. Vou provar para vocês que não é falácia. O que acaba de acontecer nos últimos dias envolvendo Tagliaferro, que foi ex-assessor do magistrado Moraes, ele não está com medo? Ele não entregou pro Oswaldo Eustáquio, que também teve que sair do Brasil devido a isso que eu estou trazendo para vocês? É ou não é? Aqueles que trabalhavam com ele agora o abandonam. Sim, nos bastidores também, amigos, parentes e a própria esposa, que segundo Roberto Jefferson é chamada de Dona Vivi, estariam implorando para que ele recue, pare de chamar a atenção não só aqui no Brasil por suas decisões, mas, gente, nos países de primeiro mundo. É isso que nós precisamos nos atentarmos aqui, que a realidade é mais obscura do que nós podemos imaginar. Então a recuada, ela precisava acontecer. A recuada, ela tinha que acontecer para que a verdade, então, venha à tona e o Brasil saia desse sufoco total. Nem a esposa do homem está aguentando mais. Dizem que o clima em casa é tenso, como eu falo, que os diálogos têm sido duros, que a esposa já chorou ao dizer que não poderia mais sair do país, não poderá mais levar os filhos à Disney, que a vida deles está prestes a virar, sim, de ponta cabeça. E tudo isso por causa de decisões, gente, por pessoas que apenas estão expondo suas opiniões e criticando com toda razão os governos. Isso daí é comum em um país onde a liberdade de expressão ela impera, ela é o pilar central. E fica a pergunta para vocês: vale a pena tudo isso? Vale a pena o Moraes jogar a sua felicidade na lata do lixo por tamanhas decisões e ainda medir forças com a maior potência do mundo? Vale a pena perseguir o povo? A troco de quê, gente? O começo do recuo vem agora. Nas últimas semanas, observadores atentos notaram algo estranho. O quê? O tom das decisões do STF começou a mudar. Prova para mim o que o Fux fez? Tá provado? Algumas sentenças antes severas foram atenuadas, os discursos mudaram e conversas reservadas com o próprio Moraes teria acontecido nos bastidores. É a verdade nua e clara para quem quer enxergar. Ele está tentando limpar a barra antes que seja tarde demais. O recuo não é por bondade, é por desespero, sim. É um movimento calculoso de quem sabe que o cerco está se fechando e que em breve a casa vai cair, vai desmoronar, porque o mundo está de olho, ainda mais os países de primeiro mundo, no que acontece aqui no Brasil. Simples assim, simples de entender. Qualquer leigo entende o que eu estou falando para vocês. Servidor americano pode jogar tudo no ventilador e segura esse homem aí a qualquer custo para que ele não fale. Essa é a intenção deles nos bastidores. Ou seja, vão medindo força com os Estados Unidos, vamos falando que nós temos razão. Gente, um servidor público americano que teria acesso privilegiado a informações secretas, sensíveis sobre o Brasil, pode sim estar prestes a fazer uma delação internacional não bombástica, devastadora. Sim, não é teoria da conspiração, é informação circulando entre bastidores diplomáticos e setores da inteligência que provam claramente. Pode dar um Google aí que você encontra fácil o que eu estou revelando aqui com exclusividade em primeira mão no canal Direto no Assunto para vocês.
Essa delação pode envolver diretamente o magistrado e outros ministros, revelando acordos escusos, obscuros, articuladores, censura coordenada e por aí vai. Se isso acontecer, o escândalo vai atravessar fronteiras, vai respingar no Palácio do Planalto, com certeza, e na própria corte, nos partidos, nas embaixadas, e não será fácil esconder. Então eles precisam ouvir o povo, eles precisam ouvir a nossa voz antes que seja tarde demais para todo mundo, para todos eles, para esses que querem ver a direita conservadora em ruínas, mas não vão ver, porque os brasileiros estão prestes a lutarem sempre por seus direitos e suas liberdades. Essa é uma grande verdade. E é isso que nós finalizamos aqui, dizendo que o povo está acordando e não vai mais se calar. O povo não se cala. O sistema tentou calar o povo, tentou apagar perfis, prender empresários, censurar nós, jornalistas, bloquear redes sociais, mas sabe que o que eles não contavam é com a resistência de um brasileiro que jamais, meu irmão, vai recuar e levantar a bandeira branca, ainda mais dentro de decisões tão importantes assim para a história do nosso país. Gostou? Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus. Daqui a pouquinho eu volto aqui trazendo novas informações. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.